bom dia, queridos irmãos e irmãs. Nesta manhã de domingo, nós estamos de volta com o nosso estudo bíblico. Durante o mês de junho, nós nos propusemos a fazer estudos a respeito do tema oração. E no primeiro domingo, nós vimos o tema, o poder da intercessão. Domingo passado, nós refletimos sobre a necessidade de orar sem cessar. E nesse domingo, nós estamos diante do Senhor com a nossa necessidade de compreender se há orações sem resposta. Por que Deus aparentemente não responde a certas orações? Você já orou sincera e fervorosamente sobre alguma coisa e você nunca recebeu? Essa é uma das experiências bastante comum na vida dos filhos e filhas de Deus. Às vezes, a pessoa ou a sua família está passando por grandes problemas e aflições e vai diante de Deus com esse peso, com esse sofrimento, eleva sua voz diante do trono do Senhor, se ajoelha, ora noites e noites, madrugadas, distribui com os irmãos da fé o peso da intercessão e as orações aparentemente não voltam com respostas. Os dias passam, os meses correm, às vezes até os anos passam e por algum motivo essas orações não são atendidas ou concluímos que elas não foram atendidas como desejamos ou como entendemos. Nossa tendência nessas ocasiões, irmãos, é murmurar, lamentar, às vezes até desistir, desanimar de continuar orando sobre esse assunto. E até mesmo pensar que nós estamos esquecidos, no coração de Deus e excluídos do seu amor e misericórdia. Talvez você tenha orado por situações e que vieram respostas totalmente diferentes e você não entender que Deus tenha respondido aquela oração. Talvez você orou muito por um ente querido que estava enfermo e essa pessoa acabou falecendo. Às vezes nós oramos muito por um amigo a quem clamamos ao Senhor para que ele deixe um caminho de vícios e que ele possa retornar ao Senhor. E a gente vê esse amigo dizer não, amigo recusar e tantas outras situações. Por que o Senhor não responde? Será que o Senhor não responde? Será que o Senhor responde a todas as orações? Então é nestas águas que a gente quer navegar hoje, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, para contemplarmos um assunto que é de interesse de todos os filhos e filhas de Deus, que são pessoas de oração. Eu te convido a orar comigo, pedindo a bênção de Deus para o nosso estudo, pedindo a Ele que nos ilumine, que nos dê graça para isso. Deus, aqui está os teus filhos e filhas, prontos a receber de ti orientações, ensinamentos que possam conduzir a vida de oração de cada um de nós. Ministra sobre todos nós, tantos que estamos aqui nesta manhã de domingo, quanto os que ainda virão ver este vídeo em outras ocasiões. Que os corações sejam terras fofas, preparadas para que essa semente caia, brote e dê fruto. Muito obrigado, nós já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Nosso texto básico de hoje está no livro de Salmos, no capítulo 55, no versículo 17. Mas não será somente esse texto que nós vamos nos valer hoje. Muitos outros textos serão citados, lidos. Então, esse aqui é o que vai realmente ser a nossa base. E diz o seguinte: de tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Amém. Queridos, vamos considerar aqui algumas razões, de acordo com a Bíblia, por que certas orações não são aparentemente respondidas. A primeira delas poderia ser porque há problemas com quem faz a oração, a pessoa que está orando. Vamos ver isso. Deus não responde todas as orações. Será? Ele não dá ouvidos, por exemplo, às orações dos perversos
Observe certos textos que mostram claramente Deus recusando ouvir as orações daqueles que fazem o mal. Em Miqueias 3,4 diz o seguinte: então clamarão ao Senhor, mas não os ouvirá. Antes esconderá deles a sua face, e naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras. Então, Miqueias 3,4 diz que o Senhor não vai ouvi-los. Diz literalmente. Também em Isaías 59, 1 e 2 diz o seguinte: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós. Então, algumas ações que desagradaram ao Senhor também o impede de responder às nossas orações. E na primeira carta de Pedro, capítulo 3, 12, Pedro diz assim: porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Quando uma pessoa justa ora, a sua oração chega até Deus e move a sua mão em prol das suas bênçãos. As Escrituras são unânimes em ensinar que a vida desobediente de uma pessoa impedirá Deus de responder às suas orações. Então, há sim certas exigências, condições que Deus requer daquele que ora para que aquela oração seja ouvida. Mas a Bíblia diz que não há um justo sequer. Mas todos nós, por meio de Cristo, podemos ser justificados e ter ouvida a nossa voz perante o Senhor. Este é o primeiro motivo, então, dependendo das condições de quem ora. Segunda causa é porque falta misericórdia no coração de quem ora. Jamais poderemos nos esquecer da lei da semeadura, que está lá em Colossenses 3, 25. Pois aquele que faz injustiça receberá em troca a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. Aquilo que a gente plantar, a gente vai colher. Em tudo temos sido cuidados pelo Pai, e Ele espera o mesmo de nós com relação aos necessitados. Vamos ver Provérbios 21, 13? Olha que palavra profunda e muito clara. O que tapa o ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Irmãos, isso é algo de pregar na geladeira, como eu digo, um lembrete diário. O que tapa o ouvido ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido. Também lá em Isaías 3, 10 e 11, ele diz assim: dizei aos justos que bem lhes irá, porque comerão do fruto das suas ações. Ai do perverso, mal lhe irá, porque a sua paga será o que suas próprias mãos fizeram. Também lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 58, 10, se abrires a tua alma ao faminto, fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. O terceiro motivo das nossas orações não serem respondidas é muito óbvio: pela falta de fé. Não é somente a pessoa perversa que Deus não ouvirá. Ele não ouve as orações da pessoa que está espiritualmente em cima do muro. Porque lá em Tiago 1, 6 e 8 ele diz assim: você deve orar, ou pedir a sabedoria, peça com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. É aquela pessoa que não sabe se cai para lá, se cai para cá, fica em cima do muro, indecisa no que pedir, no que crer. Uma pessoa cujo compromisso espiritual ele é incerto, não será ouvida. Deus também não dará ouvidos a orações egoístas. Por exemplo, em Tiago 4,3 ele diz assim: pedis e não recebeis. Sabe por quê? Porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres.
você pede só para o seu autocontentamento, Deus não responderá a orações que são feitas também para se mostrar. E quando orardes de Jesus, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. E o Senhor não responde às orações também por perdão, quando a pessoa está se recusando a perdoar um outro. É uma oração também bem condicional. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Está lá em Mateus 6,15. Quando as minhas orações não são respondidas, meus queridos, seria uma boa ideia eu olhar no espelho e determinar se há algum problema comigo, ou com o meu motivo, ou com aquilo pelo qual estou orando, porque é possível que o Senhor não responde por falha minha. Uma outra razão pela qual o Senhor também pode não responder às nossas orações é porque Deus não age conforme o nosso cronograma. Ele não age conforme o nosso tempo. Algumas vezes parece como se Deus não estivesse respondendo às nossas orações por Ele não agir tão prontamente como tínhamos esperado. Ou talvez Ele esteja agindo, mas não percebemos. Os homens ficam impacientes, se não veem alguma resposta imediata, pensam que Deus está adormecido. Então, nessa época em que nós estamos em total correria contra o tempo, em que queremos tudo para ontem, imagina a paciência que devemos cultivar para esperar uma resposta do Senhor que não vem imediatamente ao meu pedido. Abacuque, por exemplo, teve o mesmo problema lá no passado. Ele queixou-se a Deus porque não estava sendo ouvido. Deus lhe disse que ele estava fazendo alguma coisa do qual ele nem sabia. Lá em Abacuque, no capítulo 1, o versículo 2, 5 a 6 também. O Senhor lhe disse: porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, pois certamente virá, não tardará. Abacuque, Abacuque, espere, calma. Vai vir no tempo determinado a sua resposta, não vai falhar. Os mártires que são descritos ali no Apocalipse 6, de 9 a 11, sob o altar, eles estavam clamando por vingança. E lhes foi dito que esperassem um pouco. Então, quer dizer, não seria no tempo do pedido deles. José, lembra de José? José teve de sofrer, o filho de Jacó, por ser raptado e vendido, e então esperar, sabe quanto tempo? Durante 13 anos de escravidão e prisão, antes que Deus o libertasse e ouvisse a sua oração. Mas ele mais tarde viu claramente que a mão de Deus estava em tudo o que tinha lhe ocorrido. Está registrado em Gênesis 45. Outro que estava achando que a resposta de Deus estava demorando para ele foi o Abraão. Abraão, a ele foi prometido um filho. E como a resposta nunca mais se concretizava, Abraão começou a arrumar jeitos de que esse filho viesse, outros caminhos, outros modos para que esse filho viesse. Mas ele teve que esperar até ter 100 anos de idade para receber o filho que o Senhor lhe havia prometido. Outro também foi Jó. Jó teve que esperar durante agoniados meses de dor e sofrimento sem saber se o Senhor o tinha ouvido ou se cuidava dele. Deus não age apressadamente, Deus age no seu tempo, no tempo dele, em sua infinita sabedoria, determina o que seja melhor. Temos que esperar pacientemente. As palavras do final do livro de Abacuque são um grande lema para nós. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Essa foi a lição que Abacuque aprendeu ao estar esperando na presença do Senhor. E esses lindos versículos constam lá de Abacuque 3, 17
e 18. Não importa o que acontece, não importa como as coisas parecem ficar ruins, precisamos esperar no Senhor e depositar toda a nossa esperança e confiança nele. As orações também não são respondidas porque muitas vezes o que pedimos não é a vontade de Deus. Já parou para pensar nisso? Jesus orou insistentemente no jardim do Getsemane na véspera da sua morte para que o cálice de sofrimento passasse dele. Mas acrescentou, contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Isso está descrito lá no Evangelho de Lucas 22, no versículo 42. Evidentemente, não era essa a vontade de Deus, retirar aquele cálice de sofrimento. Por isso Jesus bebeu o cálice até a última gota. Às vezes nossa ideia do que seria melhor para nós difere profundamente do que o Senhor pensa que precisamos. Paulo é uma excelente ilustração desse princípio. Paulo relata lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, os versículos de 7 a 9, o seguinte: E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, desse espinho na carne, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Irmãos, ainda que Paulo rogasse 3 vezes que esse espinho fosse removido, o Senhor categoricamente disse que não. Uma vez que o Senhor sabe o que é melhor, é uma bênção que ele haja de acordo com a sua vontade e não com a nossa. A grande vantagem de Paulo é que o Senhor disse isso de forma inequívoca, que tinha escutado a oração, mas não a atenderia. E às vezes conosco ele não faz assim tão claro, né? Temos de nos contentar com o silêncio. E aí o que estamos pedindo não acontece. Nós que somos pais conhecemos bem este detalhe. Os pais às vezes desapontam os filhos pequenos porque recusam fazer tudo o que eles querem. Por exemplo, eles recusam permitir que seus filhos brinquem com fósforos, ou dirijam um carro, ou peguem uma ferramenta pontuda. Algumas vezes, o jovem pode sentir-se privado e magoado porque seus pais não atendem ao seu desejo. Ele pode até pensar que seus pais não o amam. Mas, na verdade, eles mostram os pais muito mais amor, dizendo não, às vezes, do que permitindo que ele faça como lhe agrada e ferir, se machucar a outros. Olha, por exemplo, na história de Davi. Betseba ficou grávida dele naquele incidente, né? Davi jejuou e orou para preservar a vida do seu filho recém-nascido. Mas reconheceu a vontade do Senhor quando Deus não atendeu o seu rogo e a criança morreu. Você vai encontrar essa história lá em 2 Samuel 12. Os criados tinham até medo de dar para Davi a notícia de que a criança havia morrido. Tal forma que ele intercedia e suplicava, orava, para que Deus não levasse aquela criança. Então, quando o bebê morreu, os criados ficaram completamente constrangidos para dar a notícia. Achou que ali Davi ia sucumbir. Mas não, Davi reconheceu que a vontade do Senhor não era conservar com vida aquela criança. Quando oramos, a vontade de Deus é diferente da nossa e é muito difícil a gente se ajustar para aceitar essa vontade como a melhor. Nós pensamos, né, na nossa ignorância, que a nossa vontade é a melhor, mas nem sempre a nossa vontade coincide com a vontade de Deus. Moisés teve esse problema. Moisés foi impedido de entrar na terra prometida. Sabe-se lá, irmãos, o que é anos e anos conduzindo o povo, falando dessa terra, desejando estar nessa terra, e por algumas ações cometidas lá no passado, o Senhor Deus o impediu que entrasse em Canaã. Então, Moisés ora da seguinte forma, lá em Deuteronômio
3, de 23 a 26. Também eu, nesse tempo, implorei graça ao Senhor, dizendo: ó Senhor Deus, passaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza, a tua poderosa mão, porque que Deus há nos céus e na terra que possa fazer segundo as suas obras, segundo os teus poderosos feitos? Moisés e aquele povo que saiu do Egito viram maravilhas que nenhum de nós talvez vai ver, né, acontecendo na natureza, acontecendo entre eles de uma forma maravilhosa. E tudo em função da caminhada através do deserto para a terra prometida. Então Moisés diz: rogo-te que me deixes passar, para que eu veja essa boa terra que está além do Jordão, esta boa região montanhosa e o Líbano. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim, por vossa causa, e não me ouviu. Antes me disse: basta, não me fales mais nisto. Olha, como que Deus foi bem duro com Moisés, né, irmãos? Moisés insistindo para que ele pudesse entrar. E Deus disse: olha, para, não fala mais. Acabou, não vou conceder esse pedido. Muito duro. Homens como Moisés, Davi e Paulo foram destacados servos do Senhor. Mas nem mesmo eles queriam sempre o que coincidia com a vontade de Deus. Nossa perspectiva é tão limitada, irmãos, e a nossa sabedoria é tão falha. Às vezes, nós precisamos dizer, como Abraão: não fará justiça o juiz de toda a terra? Precisamos confiar nisso, né? Abraão diz isso lá em Gênesis 18, 25. Deus fará o certo. Oramos sinceramente, mas então pedimos que a vontade do Senhor se sobreponha à nossa própria, se houver alguma contradição. Naturalmente que há muitos outros exemplos na própria Bíblia e outros tantos em nossas vidas pessoais de oração que não foram respondidas ou que tiveram suas respostas bem diferentes do que planejávamos ou pedíamos. Mas hoje o Senhor quer nos ensinar a continuar confiando, mesmo quando isso acontece. Queridos irmãos, são várias as razões porque nossas orações podem não estar sendo respondidas. Só relembrando, a primeira causa que a gente deu, a primeira sugestão foi porque há problemas com quem faz a oração. Depois, a falta de misericórdia, de compaixão no coração daquele que ora. Depois, por falta de fé no Senhor, que o Senhor tem poder de responder. E Deus não age conforme o nosso cronograma. E, finalmente, muitas vezes o nosso pedido, a nossa vontade não é a vontade de Deus. Estamos caminhando para a nossa conclusão e dizemos o seguinte: provavelmente, assim como eu, você deve estar pensando que não é merecedor de nenhuma atenção da parte de Deus para as suas orações. E a palavra do Senhor assegura que todos mesmo somos pecadores, não há nenhum justo. E se dissermos que não há pecado em nós, tornamos-nos mentirosos. Mas também essa mesma palavra nos conforta e nos dá a certeza de que temos um advogado que está à destra do Deus Pai e por nós, pecadores, intercede quando há arrependimento de toda má obra que praticamos, reconhecimento de que realmente não merecemos nada das mãos de Deus e que é pela sua misericórdia renovada a cada dia que as nossas orações são ouvidas, pela sua graça, pelo seu coração compassivo. E nós vamos ver lá em João 17, 19 e 20, Jesus orando a nosso favor. Ele diz assim no versículo 19: em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Então Jesus já estava intercedendo, não somente por aqueles que estavam ali fisicamente naquele tempo, mas até por nós que viríamos muito depois, crendo na palavra dos apóstolos. Então Jesus intercede por nós, graças a Deus. Temos um intercessor, um advogado junto ao Pai. Para a oração ser ouvida, queridos, não basta somente pedir. Ela requer fé,
arrependimento, conversão, direção do Espírito Santo, porque não sabemos o que havemos de pedir e nem como convém. Mas o Espírito ajuda em nossas fraquezas, intercede por nós, até com gemidos inexprimíveis. Paulo nos explicou isso em suas cartas. Sobre o poder do Senhor para responder à nossa oração, seu amor por nós e sua vontade de agir em nosso favor, não pode haver dúvida. Temos que crer nisso. Mas não sabemos sempre como ele escolherá responder. Vocês lembram de 3 grandes servos do passado, descritos lá no livro do profeta Daniel, no capítulo 3? Quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram ameaçados com a punição na fornalha, Nabucodonosor tinha levantado uma fornalha ardente, porque ele tinha levantado uma estátua de ouro imensamente alta, para que todos adorassem essa imagem que ele tinha feito de si mesmo. E esses 3 servos do Senhor, como judeus piedosos que eram, não se ajoelhariam diante de qualquer imagem de escultura. Então Nabucodonosor os ameaçava com a fornalha ardente. E eles 3 replicaram quando o rei disse: não adianta, se vocês não fizerem o que eu mando, não vai ter Deus que livre vocês dessa fornalha. E eles disseram: quanto a isso, rei Nabucodonosor, não necessitamos te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Quanta ousadia, né? Meio que aplicando aqui ao nosso estudo, poderíamos dizer: olha, mesmo que Deus não responda as minhas orações do jeito que eu estou pedindo, eu quero continuar confiando nele, eu quero continuar servindo a ele. E realmente o final dessa história é grandioso, né? Ele diz que Deus realmente não os livrou a princípio da fornalha ardente. Esses 3 homens foram lançados de roupa, de capa, de chapéu, bota, tudo dentro da fornalha. Mas o rei se admirou, porque o fogo não os queimava, não chamuscava um fio de cabelo. E entre os 3 foi visto um 4º homem, que nós entendemos hoje, né, que é uma aparição do Filho de Deus ali entre eles, confortando-os e livrando-os. Muitas vezes não sabemos qual é a vontade de Deus, mas não importa como ele vai responder as nossas orações, porque a sua vontade é soberana. A Bíblia diz que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Então nós podemos confiar nesse Deus, que possamos servi-lo fielmente, independente das respostas que vierem coincididas com nossas vontades ou não. Que possamos, irmãos, através desse estudo, refletir. Às vezes você se sente aí frustrado porque tem orado muito em favor de alguém ou de alguma situação e não está vendo a resposta ainda. Ou talvez essa resposta não virá como você está imaginando, ou virá depois que você se for. Quantas orações são respondidas depois que o intercessor já não está mais presente? Continue confiando. Deus é fiel. Deus tem prazer em atender seus filhos e da melhor forma possível. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus te faça persistente na oração, porque nós não sabemos quando nem como essa oração será respondida. Eu quero deixar com vocês um hino maravilhoso que fala muito ao nosso coração, mas é preciso muita fé para cantá-lo. Eu louvo a Deus pela vida do autor deste hino e eu quero crer que você será grandemente abençoado durante esse cântico. Até o próximo domingo. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar,
deixar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Ele é Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar